salmo de livramento do Senhor ao seu povo. Só Deus pode livrar o seu povo. Cântico dos degraus, atribuído a Davi, ou cântico gradual. Salmo de número 124. Todos os nossos irmãos encontraram? Amém. Amém. Leiamos. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, glórias a Deus. Vamos repetir todos, por gentileza, o versículo 8. Vamos lá? Todos lendo o versículo 8. Já. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Quantos confiam neste nome de poder? É este nome que traz livramento e socorro ao seu povo. Vamos orar nesta hora, amados, agradecendo pela leitura da sua palavra, confiando nela, porque ela produz os frutos e os resultados que o nosso Deus determina. Oremos. Senhor Deus e Pai, Rei da glória, nós olhamos para Ti, Senhor, nesta hora com total confiança e firmeza de fé, sabendo que Tu és o Deus que tem socorrido o Teu povo, tem ajudado a Tua igreja e tem prestado livramento, Senhor, aos Teus servos. E esta igreja, de um modo geral, se alegra no Senhor, na celebração do 34º aniversário desta igreja. Sabemos, Senhor, de quantas vitórias que o Senhor tem concedido aos seus fiéis, e quantas, Senhor, ainda que o Senhor fará, e tantos livramentos que os nossos olhos não viram, mas a Tua presença, Senhor, confirma para nós, mediante a Tua palavra, que Tu és um Deus redentor, um Deus libertador, um Deus livrador, um Deus que age, um Deus que opera em prol da Sua igreja. Nós olhamos para Ti nesta hora com profunda gratidão e invocamos mais uma vez o nome que é sobre todo nome, o nome venerado de Jesus, que promove libertações em nossas almas, em nossas vidas, libertações interiores, libertações exteriores. Só o Senhor tem poder de realizar, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por tantas bênçãos derramadas sobre a Tua igreja. Continua, Senhor, a operar, continue a curar, a libertar, a renovar, a sarar. Nós fazemos esta oração, ó Pai, usando o nome do Senhor, a fim de que o Senhor levante novos altares de adoração ao seu nome, que são os testemunhos de milagres que o Senhor ainda realizará no seio da tua igreja. Assim oramos confiando em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus de Israel e o Deus da igreja. Louvado seja o Teu nome para sempre. E o povo de Deus diga amém. Amém, glórias a Deus. Podeis assentar, meus amados, exaltando o nome de quem merece, o nome de quem é digno, o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos ouvir, meus irmãos, a irmã Patrícia também louvar o nome do Senhor. A irmã Patrícia, logo após, o coral da igreja também estará com a oportunidade. Deus abençoe a irmã Rose, que nos visita hoje. Onde está a irmã Rose? Faça assim com as mãos, ou uma de suas mãos.
Onde está a Rose? Deus abençoe a irmã Rose, no nome augusto de Jesus. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. O quê? Eu preciso tanto de um milagre. Remova minha, me chama pelo nome. Oh, Jesus. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome. Declare na sua vida. Eu preciso tanto de um milagre. Remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que nos ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz. Oh, Jesus, uma história de poder. Remove a minha pedra, oh, ressuscita, ressuscita, transforma a tua vida nesta noite e faça um milagre e toca nessa hora, me chama para fora, remova a minha. Oh Jesus, oh Jesus, oh me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
ressuscita-me. Eu queria que a igreja, estou sentindo da parte de Deus, com a permissão do pastor, que cantasse comigo esse refrão. Canta outra vez o hino, filha. Pode cantar outra vez. Outra vez. Outra vez. Tá uma benção mesmo. E, amém. E eu senti da parte de Deus para falar para cada um que está aqui nessa noite. Há um milagre na sua vida. Não importa as circunstâncias, não importa o silêncio, mas Deus trabalha no silêncio. Não venha na igreja só para vir, venha porque Deus é na sua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural ainda este ano, amém? Mestre, transforma a minha vida. Faz o quê? Estão tentando. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois o quê? Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem. Levante suas mãos e declare: eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh, Jesus. Mestre, pode louvar. De um milagre da cura, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias, mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Declare. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Oh, Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas nessa noite. E muitas pessoas vão ser tocadas por Ti, transformadas por Ti. E eu creio que o milagre de cada um já está
senhores, jovens, mulheres, crianças, o seu milagre já chegou. O seu milagre já chegou em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ressuscita-me. Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Ele ressuscita. Vamos ouvir o coral como anunciado. E logo após nós vamos ouvir um testemunho com o presbítero irmão Carlos Guedes, que solicitou uma oportunidade para testemunhar a ação de Deus. Então, logo após o coral, o irmão Carlos Guedes compartilhando um testemunho para a amada igreja. Nós tivemos agora à tarde no sepultamento, velório e sepultamento do irmão, do nosso querido irmão diácono José Antônio Freitas. Está aqui o irmão Freitas, passou aí a noite em claro e mesmo assim veio aqui à casa de Deus, né? Deus seja louvado pela sua vida, irmão. Pude perceber o senso de compromisso com a obra do servo de Deus, mesmo diante de um quadro tão atípico. E o irmão Freitas está aí. O seu irmão biológico, Darcy, partiu para a eternidade. Nós louvamos a Deus. Uma boa parte ou a maioria da família, da parentela do irmão Freitas, pertence ao Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus, entregamos ali uma palavra junto com o pastor Vanel, que também trouxe ali uma palavra e foi uma bênção para a glória do Senhor. Continuemos orando, portanto, igreja, para a família Freitas, a fim de que o Espírito do Senhor conforte, console o coração dos nossos amados aqui. Aplauda ao Senhor pela vida do nosso irmão diácono Freitas. Você pode glorificar junto com as palmas? Glória a Jesus. Deus seja louvado. Deus abençoe, irmão Freitas. Ouçamos o coral da igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus.
Eu saúdo a igreja com a amada paz do Senhor Jesus. Servimos um Deus que é maravilhoso. Um Deus que ainda ouve as nossas orações, as nossas súplicas, e nos momentos de angústias, Ele entra com providência. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Na hora em que olhamos para o lado e não vemos saída, Ele se apresenta como nosso Pai. E eu louvo a Deus porque Ele tem sido fiel em minha vida e na vida da minha família. Gostaria de deixar um versículo aqui em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amados, em novembro de 2014, fiquei desempregado, trabalhava numa indústria multinacional alemã, na parte de engenharia de desenvolvimentos e novos produtos para a indústria automobilística. Estava atuando como gerente de projetos, mais precisamente no desenvolvimento de peças metálicas, num projeto desse prisma novo da General Motors, e responsável pela gestão da linha de montagem do F-Series 4000, que é o novo caminhão que a Ford trouxe de volta ao mercado. Acabando esses projetos, meu diretor me chamou e me dispensou. Fiquei um pouco preocupado, mas confiante no Senhor. E, ao mesmo tempo, pensando comigo, Senhor, eu tenho minha formação técnica em mecatrônica, formação em gestão da qualidade, eu tenho meu MBA em gestão de projetos pela FGV, estou fazendo meu mestrado em administração de empresa pela FGV, estou dando aula como professor convidado na FGV, na área de administração de pós, ADM, aqui na Strong, em Santo André, em São Caetano. Eu sei que vou voltar para o mercado logo. Esta era a minha visão. Mas Deus, Ele tem as formas dEle trabalhar em nossas vidas, e tem a maneira de trabalhar em nossas vidas. E às vezes Deus nos mostra que aquilo que nós pensamos ser o suficiente para nós, Ele se apresenta dizendo, olha, tudo isso que você tem, para mim não é nada. Você depende de mim. A sua formação não vai valer de nada. A sua arrogância, a sua prepotência. Às vezes você se acha que com a sua formação ela é suficiente. Eu vou mostrar que não é. E o tempo se passou e eu não voltei ao mercado de trabalho. A FGV me dispensou. As coisas começaram a se apertar. E uma dada noite, eu dormindo ali, quando eu acordei de madrugada, fui orar, falar com o Senhor, e voltei a dormir, e ouvi uma voz dizendo, eis que coloco diante de ti uma porta aberta. E logo pensei que eu ia voltar para o mercado de trabalho. E fiquei com aquilo na minha mente. Passado alguns dias, uma sobrinha minha que serve ao Senhor foi até em casa dizendo, olha, eu estava orando em meu quarto. E era como se Deus tirasse eu de minha casa e levasse até a sua, dizendo, passa por esta porta que coloco diante de ti. Primeiro Ele colocou, depois Ele deu a ordem, passa pela porta. E eu pensando ainda que era voltar para o mercado de trabalho. E não foi para voltar para o mercado de trabalho. E surgiu uma oportunidade, acabamos comprando algumas máquinas, alguns equipamentos. Abrimos uma microempresa de salgados e começamos a fornecer para alguns bufês, isso no mês de agosto. Quando foi no finalzinho de agosto, começo de setembro, nós estávamos com um quarto cliente. Eu falei, agora o negócio vai. De repente sumiram todos. E em casa começou apertando mais as coisas, começou a faltar as coisas na minha casa. Com 2 crianças. E eu comecei a orar ao Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua ajuda. Eu não sou nada diante do Senhor. A minha formação não vale nada diante do Senhor.
Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro. Conversei com a minha esposa, preparamos alguns kits de salgado, eu falei, eu vou visitar a Zona Leste. E fui visitar alguns buffets na Zona Leste. Em 4 dias, visitei 30 buffets. Entregamos nossos salgados, alguns deles aprovaram, fechamos com 2 buffets agora, recentes, semana que vem tem mais 2 que está entrando para nós. E estamos esperando mais uma confirmação de uma rede de 5 buffets que também está para fechar conosco. Mas ainda assim está faltando coisa na minha casa. E na sexta-feira eu dobrei meu joelho antes de vir para a igreja e falei, Senhor, olha a despensa da minha casa. Eu preciso do socorro do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua providência, Senhor. Olha para os meus filhos, olha para a minha esposa. Senhor, mais uma vez eu confesso, eu não sou nada diante de ti, Senhor. E vim para a igreja, cheguei aqui às 10h30 da manhã. E começamos a trabalhar aqui para preparar todo o material. Eu, pastor Urbanessa, a irmã Eunice, começamos a trabalhar aqui para preparar todo o material certificado para entregar hoje para a igreja. Fiquei aqui até quase às 9 horas da noite. Cheguei em casa, não tinha nada. Falei, Senhor, eu ainda preciso do seu socorro. Sábado eu vim para a igreja, reunião de obreiros. Ficamos aqui, fomos ali na inauguração da CISA. Já estou encerrando. Quando cheguei em casa, minha esposa me chamou e falou, Carlos, Deus entrou com providência. As dispensas estão cheias. O freezer está cheio. A geladeira está cheia. Não está faltando nada. Eu falei, vamos dando glória, aleluia, porque o socorro de Deus veio. A minha formação não vale nada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para completar, hoje quando cheguei em casa, aleluia, eu fui descansar um pouco. Daqui a pouco chegou alguns irmãos em casa, aleluia, entregaram mais despesa. Minha esposa olhou e falou, Carlos, não tem mais lugar para colocar carne, não tem mais lugar para colocar isso. Eu falei, sabe uma coisa, aquilo que está demais, aí começa a separar, para nós darmos para aqueles que precisam, aleluia. E uma lição que eu tive disso é o seguinte, a nossa formação, você pode estar pensando que a sua formação é que está te firmando nessa posição. Você está nela porque Deus tem tido misericórdia e tem te colocado aí. A sua arrogância, a sua prepotência, Deus vai abater se você não se humilhar diante de Deus. Ranchou manaia subianda rabacaia sé. Nós temos que estar firmado em Deus e não nas nossas posições. Firmado em Deus e não nas nossas formações. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, diga graças a Deus, diga. Diga, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. É verdade, a linha é essa e a gente louva a Deus. Deus abençoe o irmão Carlos e vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Oremos pelos irmãos que estão enfermos, mas antes eu quero apresentar o irmão Michel. Fique em pé, Michel Nascimento, não é isso, Michel? É Nascimento, né, Jaque? Marciano. O Michel, domingo à noite, depois que terminou o culto, a bênção apostólica, ele nos procurou e fizemos a oração de confissão. Ele aceitou o Senhor Jesus, abriu o coração, não é? E já que é nessa linha, está no caminho, não é? Então, fez uma aliança com Jesus, e eu quero declarar para a igreja agora que o Michel Marciano é nosso irmão em Cristo Jesus, faz parte do mesmo corpo, agora está se preparando para o batismo, e só deixo você casar com a Jaque depois de batizado, tá bom, meu filho? Amém? Você tem que pedir autorização cadê o Oséias? Aonde? Todo lado. Pedir autorização ao Oséias
e a irmã Miriam, mas também tem que pedir autorização para mim, para casar com ela. Deus abençoe, meu filho. Aplauda o Senhor pela vida do Michel. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero aqui recomendar, me permita usar o exemplo da Jaqueline e da Michel, e do Michel, desculpe. Moço e moça, você primeiro tem que ganhar para Jesus, para depois assumir um compromisso com a pessoa, não é? Então, é muito importante esse tipo de coisa. Nós estarmos procurando nos relacionar com pessoas, principalmente assumindo um compromisso para o casamento, com pessoas que professam a mesma crença que nós, para não termos dificuldade posteriormente. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Quero pedir à igreja que ore pela irmã Selma. Aliás, só tem o nome Selma, eu não sei. Não é a Selma, não, do Jorge, Selma Oliveira. Então é bom colocar, quando fizer o pedido de oração, colocar o nome completo, às vezes o contato, o telefone, o endereço, até para a gente fazer uma visita, ou orar, ou ligar para a pessoa, tá certo? Irmão Vilban, orienta aí os diáconos nesse sentido, tá? Ela está internada. Marta Guedes pede oração que vai viajar com a família. Sandra, Laís, aqui é a família do irmão Jorginho, não é, irmão Jorginho? O irmão Jorginho sempre pede oração para toda a família, para Jesus da cura, libertação e vitória. Tiago, do Santa Madalena, é um moço que nós separamos hoje para o ministério e precisa muito das nossas orações. Tiago, a irmã Célia, irmã Cleide, como está a irmã Célia? Precisa de um milagre, não é? Precisa de um milagre. E nós cremos. Pastor Emanuel, também do Cardoso Franco, precisa muito das orações. Fabiana Santos, presbítero Elivan, pede oração por sua sogra, Dulce Trindade, que está internada. Fabiana Santos, novamente, isso, precisa muito das orações dos santos. A irmã Marilza Cardoso, Marileide Santos, vai fazer uma cirurgia, mãe dos nossos seguranças. E Luiz e Lu, Luiz e Lu Mara, está escrito aqui. Deus abençoe pela presença. Onde é que estão essas pessoas? Eu quero esses ilustres visitantes lá atrás. Aplauda o Senhor pela vida do Luiz e da Lu Mara. Deus abençoe, viu? Por esta cooperação aqui no santuário nesta noite. Amém, amados? Amém, amados? Vamos orar? Diga assim, a oração da fé, diga. Pode muito em seus efeitos. Coloque lá na telinha, meu filho, para nós citarmos o texto. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Sentados mesmos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. A Bíblia diz, e a oração da fé salvará o doente, levanta o doente, sara o doente, promove confissão de culpa e pode muito em seus efeitos. Vamos orar nesse instante. Pastor Josué Carvalho orando ao Senhor, fazendo menção destas vidas. Depois as crianças. Glória a Deus. O mesmo Deus que operou nessa manhã é poderoso para operar nessa noite também. Irmãos, eu estou esperando uma semana de vitória. Pelo que Deus vem falando, irmãos, no dia de hoje, eu estou esperando algo de Deus tremendo, irmãos. Eu estou esperando algo, eu estou sentindo que Deus tem algo muito grande para fazer nesse lugar. Eu não sei o que vai acontecer, irmãos, mas Deus vai fazer. Sai daqui, irmãos, nesta noite de posse da tua vitória. Porque se Deus prometeu, Deus é fiel. O céu não está em crise. Deus tem todo o poder. Irmãos, ora agora crendo naquela vitória que você veio buscar nessa noite. Irmãos, eu sinto algo diferente nesse lugar, nessa noite.
Eu não sei se a igreja está subindo ou se o céu está descendo, mas algo está acontecendo nesse lugar, irmãos. Desde manhã eu estava na minha casa à tarde orando, 3 horas da tarde eu estava orando, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nós precisamos de algo tremendo na nossa vida. O Senhor disse assim, olha, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode, Ele vai. Irmãos, aonde você não pode chegar, creia que as mãos de Deus, ela não vai chegar, ela já chegou, a porta já se abriu, aquilo que Deus preparou para você, irmãos, ninguém vai tomar da tua mão, ninguém vai tirar da tua mão, e você vai testemunhar neste lugar o que Deus está fazendo hoje, não é amanhã, Deus já está operando hoje. Que tremendo, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque tu nos concedeste essa grande oportunidade, Senhor, de nos reunirmos nesta hora, para prestarmos a ti a nossa adoração, para prestarmos a ti, Senhor, o nosso louvor. Meu Deus, e nós acreditamos, Pai, que antes de nós sairmos da nossa casa, meu Deus, tu já conheces o propósito do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, meu Deus, os nossos familiares, ó Pai, os de longe, os de perto, meu Deus e meu Pai, eu creio que nesta hora as barreiras estão caindo por terra. Meu Deus amado, porque as tuas mãos, Pai, eu vejo as tuas mãos estendidas sobre essa igreja. Meu Deus, eu vejo os céus abertos sobre este lugar. Meu Deus, e agindo Deus, ninguém pode impedir de agir. Essas vidas, esses nomes que foram mencionados nesta hora. Meu Deus, tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor do Senhor, para operar, Senhor, uma grande maravilha e ficar marcado esse dia. Meu Deus, eu creio que nesta noite tu quer marcar crente aqui nesse lugar, tu quer marcar vidas aqui nesse lugar, e nós estamos prontos, a Deus, com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, Pai, para atender o teu chamado, para atender, Senhor querido, o propósito que tu está fazendo, a Deus, nesta noite. Eu creio que tu está levantando homens e mulheres, ó Pai, que vão se colocar de pé nesta noite e vão dizer, Senhor, ninguém me para mais, Senhor, porque o teu poder, porque a tua glória está se manifestando, Deus, neste lugar. Meu Deus querido, eu vejo, Senhor, como a mão de um homem estendida, Senhor, nesta hora. Meu Pai Santo, enquanto nós estamos aqui, tu está trabalhando lá do outro lado. Meu Deus, tu está operando em vidas, tu está trazendo a cura. Se é o câncer, no nome eterno de Jesus, está sendo destruída essa célula do câncer agora. Estamos colocando por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus querido, pois nós cremos, ó Pai, nós acreditamos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, eu creio que tu continuarás falando, eu creio que tu continuarás, Senhor, operando, tu continuarás usando o teu servo, que vai transmitir a tua palavra. Meu Deus, essa palavra muda, essa palavra transforma, essa palavra, Senhor, edifica, levanta aquele que está batido, caído, pois nós já ouvimos, Senhor, que tu aprove, que tu, ó Deus querido, aleluia, fez milagre na vida do teu servo, onde todos falaram que as portas estavam fechadas. Meu Deus, tu tira da onde não tem e dá, Senhor, e faz, Senhor, tu traz à existência aquilo que não existe. Meu Deus, e neste lugar, Senhor, nós queremos ver a manifestação do teu poder, nós queremos ver a manifestação da tua glória, nós queremos ver o teu Espírito mover, Senhor, neste lugar de uma maneira gloriosa, salvando vidas, transformando, libertando pelo poder da tua palavra. Meu Deus, nós estamos saindo, Deus, nesta noite nós vamos sair acreditando, Pai, crendo, Senhor, que tu és o mesmo, tu és aquele que deu ordem a Pedro para voltar para aquele mar, ainda, Deus, que ele não estava acreditando, ainda que ele não estava vendo, mas segundo a tua palavra, Senhor, nós estamos de posse da nossa vitória nesta noite, tomamos posse, Senhor, daquilo que é nosso, porque a herança, Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu, a herança que ele conquistou, nós fazemos parte, Deus, dessa herança, nós fazemos parte, Deus, desse mover e desse agir. Meu Deus, e agindo, Deus, ninguém pode impedir. Meu Pai Santo, nós te adoramos, nós te exaltamos por esse momento, Pai de glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja. Aleluia. Maravilha. Glória a Jesus.
Graças a Deus. Diga glória a Jesus, meus irmãos. Coloque a mão no coração. Coloque a mão no coração. Diga: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém. Está escrito em Hebreus 13, verso 8. Ouçamos então a nossa criançada, depois os adolescentes adoram o Senhor. Glória a Jesus. Vamos adorar a Deus. Toda a igreja. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Amém.
Sim, Ele é fiel, graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir os adolescentes neste momento e aproveitamos a oportunidade para comunicar à igreja os trabalhos regulares durante a semana. Lembrando a todos do nosso culto de ensinamento da palavra, terça-feira às 19h30, culto com o DIM, quinta-feira às 19h30, um trabalho voltado para o discipulado, a conscientização do nosso compromisso evangelístico, missionário, de integração e de discipulado também com os novos membros. Sexta-feira, oração no Brasil às 19h30, bem como a oração na terça pela manhã, às 8 horas, a hora da oração com as irmãs do Círculo de Oração. E lembrando a todos que nós teremos a ceia do Senhor sábado agora, dia 5 de dezembro. Então, por favor, todos os irmãos estejam preparados para este momento singular. Será a última ceia do ano e com a participação do setor E do nosso campo. Então pedimos a todos os irmãos que estejam presentes às 18 horas, iniciaremos a ceia do Senhor. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, a partir das 9 horas, teremos também o ensaio com jovens após a escola dominical, às 11 horas, e Deus permitindo, às 18 horas no próximo domingo, aqui celebrando a vitória da cruz e o poder do nome de Jesus Cristo neste lugar. Vamos ouvir então os adolescentes. Graças a Deus. Vamos ouvir as irmãs do Círculo de Oração neste momento. Logo após, nós ouviremos os jovens também prestar ao Senhor louvor. Enquanto as irmãs se preparem, eu quero que você coloque a mão sobre o ombro do seu irmão e declare a ele uma boa semana, uma semana de vitória. Declare isto com fé,
como que uma oração a Deus em favor do seu irmão. Uma boa semana a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Ô Ricardo, está preparado aí o vídeo da peça de Natal? Está aí no Data Show? Pela manhã estava já engatilhado. Nós teremos a celebração do Natal com aquela peça teatral regular, tradicional, que nós sempre realizamos todos os anos. No dia 19. No dia 19 será um sábado, às 18 horas, e também no domingo, a repetição daquela maravilhosa peça. Nós temos aí uma chamada. Está no jeito aí ou não, Ricardo? Ok, então dê uma olhadinha aí e já antecipadamente comunicamos à igreja para que guardem essas duas datas, porque é um momento muito especial, onde você pode convidar um amigo, um conhecido, e é uma forma onde a mensagem do Evangelho é transmitida através desta dramatização que é realizada, a teatralização, aqui no dia 19 de dezembro. Depois nós vamos mostrar aí a chamada, para que os irmãos fixem bem a data do dia 19 de dezembro e também do dia 20. Ouçamos as irmãs logo após os jovens. Graças a Deus. Glória a Deus. Os sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus são pra mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, me livrou, fiquei como um sonhador e nada mais. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de um novo cântico. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor. O Senhor
maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso meus sonhos não têm fim. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus, maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. E por isso os meus sonhos não têm fim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Graças a Deus. Ouçamos também então os jovens neste momento. O irmão Jonatas Lucena está aqui hoje entre nós. Irmão Jonatas Lucena, ali. Deus abençoe, pastor. Por gentileza, irmão Jonatas, fique em pé, por favor, para que a igreja o conheça. O irmão externou o desejo de congregar conosco e de se unir à comunhão dos santos entre nós, a partir de nossa igreja. E para nós é uma alegria ter o servo de Deus no hall de comunhão com os santos neste lugar. A igreja quer receber o servo de Deus entre nós, como nós vamos dizer? Bem-vindo e bem-ficado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão Lucena. O irmão tem liberdade para estar em atuação nos departamentos da igreja, dentro daquilo que o irmão tem como vocação para servir a Deus entre nós. Nós louvamos a Deus pela sua decisão. Vamos ouvir o jovem. Neste momento nós vamos ofertar. Quero pedir aos diáconos, por favor, vamos ofertar e dizimar para a obra do nosso Deus. E também aproveito, irmãos, para relembrá-los do nosso compromisso missionário com o cofrinho da moeda, tá bom? Se você não trouxe hoje, programe-se para trazer no culto de ensino terça que vem, ou no mais tardar no próximo domingo, a fim de que nós possamos, ao recolher, fazer a contabilização e distribuir este recurso aos nossos missionários, nos quais nós temos parceria em vários lugares do mundo, como a igreja tem conhecimento, e nós pedimos a compreensão dos irmãos e a fidelidade nesse singelo projeto do cofrinho missionário. Deus abençoe a todos. Vamos contribuir com alegria
ninguém aqui é forçado, nós fazemos isto por mera liberalidade e generosidade. Deus ama aquele que contribui com alegria. Deus abençoe a tua vida. Ouçamos os jovens.
Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ainda em pé, meus irmãos, abramos as nossas Bíblias na leitura oficial. Sempre que estamos passando por esta data, celebrando a inauguração desta igreja, deste ministério, nós lemos o Salmo de número 124. E queremos destacar o versículo 7 e 8 deste texto, muito conhecido. Diz assim a palavra. Toda a igreja, peço atenção para meditarmos na palavra bíblica nesta hora. Falar um pouco sobre o escape divino. Diga assim, o escape divino, diga. O escape divino. Toda a igreja, o escape divino, diga. O escape divino. Todos. A nossa alma, toda a igreja. Verso 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Todos, o verso 7, mais uma vez, juntos. Agora, a nossa alma Escapou como um pássaro do laço dos... passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Amém. Pai Celeste, nós te damos graças pela grande oportunidade que temos de meditar mais uma vez na tua palavra, Senhor, e sabermos que tu és o Deus que promove escape para o teu povo. Abençoa todos que aqui estão, que haja uma boa recepção da tua palavra, de bom grado os teus filhos recebam a tua palavra, dai-nos orientação, capacitação, inspiração para falarmos o texto sagrado. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, notemos que em duas oportunidades a palavra escapar está registrada no versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. Portanto, se faz necessário refletirmos um pouco sobre o escape divino. Aliás, nós não estaríamos aqui se Deus não nos desse escapatória. Se Deus não tivesse nos dado livramento, escape é livramento. Diga assim, escape é livramento, diga. Você pode estar convicto disso, nós estamos convictos disso. Nós não estaríamos aqui se Deus não nos tivesse dado escape. Sim ou não, igreja? Verdade ou não, irmão Toninho? Verdade. É por esse Deus ter nos dado escape que nós estamos aqui neste santuário. Eu anotei aqui 5 pontos sobre escape divino. Aliás, como Deus nos concede este escape divino. Eu estou falando aqui do escape divino, não é o escape do homem, não é o escape da instituição, não é o escape produzido pela sociedade. Nós estamos falando aqui de escape divino, do Deus maior, do Deus que nós servimos, do Deus eterno, do Deus sublime, do Deus que está presente aqui neste santuário, do Deus que me criou, que te criou, do Deus que te sustenta, que nos sustenta e que nos dá tudo. Amém, igreja? A primeira palavra que registro para os irmãos como sendo ação de Deus para nos dar escape é de uma forma que o Senhor quebra laço. Como é que Deus nos concede escape? Ele nos concede escape quebrando laço. Amém, igreja? Olha, está escrito aqui, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se. Diga assim, o laço quebrou-se, diga.
interessante a palavra aqui, olha, veja como é que está no português. O laço quebrou-se, se quebrou, não é? Sem, de repente, você ter tomado iniciativa. Não foi você que quebrou o laço se rebentou. Aliás, a palavra no hebraico, sabirá tem a ideia de ruir, de quebrar-se mesmo. Quer dizer, o laço está aí, a armadilha está aí, a ardilosidade do homem está aí, a campana do homem para te sobressaltar está aí, o ardil do mal está aí, a arapuca, como diz aí lá no norte, está aí presente, mas sem você fazer absolutamente nada, tudo isso se rebenta, tudo isso se quebra. Sabe por quê? Porque Deus quebra laço, Deus quebra ardil, Deus quebra arapuca, Deus rompe cadeias, Deus arrebenta com a artimanha do mal para impedir a sua trajetória, impedir a sua caminhada, impedir a sua jornada. Amém, irmãos? Quem acolhe esta palavra nesta noite? Eu recebo em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para a sua vida, amado. Tem uma palavra para a sua vida. Você recebe, irmão Meneghel? Eu recebo também, não é? Diga assim, eu recebo, diga. Seja qual for o tipo de laço, a natureza dele, a origem dele, estando aí presente ou estando sendo armado contra a sua vida, o Senhor haverá de destruí-lo no nome poderoso de Jesus, diz o Senhor dos Exércitos. Basta que você creia, basta que nós creiamos que o Senhor, Ele quebra laço. Sabe como é que Deus nos dá escape? Ele quebrando o laço. Diga assim, Deus dá escape, diga. Quebrando o laço. O caçador perdeu mais uma vez. Interessante que o autor sagrado utiliza a expressão laço dos passarinheiros. Quem morou no interior, eu acho que até mesmo aqui na capital, na Grande São Paulo, antigamente, usava visgo de jaca para pegar passarinho. Você fez isso, Alcides? Arapuca também, não é? Arapuca. Não, mas eu estou falando de aquele negócio que gruda, aquela cola que tem na jaca que passa coloca num pauzinho assim e coloca lá quando o tico-tico vem e põe o pé ali naquele pauzinho, meu irmão, não sai, fica grudado, não é? Quem conhece isso daí, esse tipo? Olha, o passarinheiro, ele utiliza várias modalidades para pegar a presa. É laço é tudo isso, é qualquer ardil ou ardilosidade da pessoa ou do passarinheiro para pegar a presa, pegar a vítima, seja qual for o tipo de laço, o nosso Deus dá escape para a sua igreja e o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? O laço pode ser o rompimento de um jugo. Nós encontramos, eu quero aí o irmão do Data Show me ajude, os irmãos estão lá dando glória, estão os três olhando isso, olha para mim meu filho, isso, ô glória, peguei os três lá no pulo, Jeremias 28, Jeremias 28, verso de número 2, Jeremias 28, eles estavam lá confabulando, isso, olha para mim, Estevão, olha para mim, isso, não fica confabulando não, Jeremias 28, verso 2, o laço pode ser o rompimento de um jugo, não é? Eu diria, pastor, você poderia dizer, pastor, que jugo? Qualquer tipo de jugo, jugo é um peso, jugo é um fardo, não é? Jeremias 28, verso 2, ali o profeta se referia ao chamado jugo babilônico, a opressão babilônica, não é, que estava sobre Israel, e Deus prometeu a Israel que haveria de romper o jugo babilônico. O laço pode ser um relacionamento que te prende, que te amarra, que te impede de servir ao Senhor. Eu quero te dizer, se tem alguém no relacionamento, no círculo da tua amizade,
que de repente está te impedindo de servir ao Senhor, Deus vai arrebentar com essa amizade hoje, viu, irmão? E vai te deixar livre para adorar o nome poderoso do Senhor. Vai te deixar livre para adorar o nome do Senhor. Aliás, amigo, que nem amigo é esse? Amigo que te impede de servir ao Senhor? Amigo que te atrapalha de vir à igreja? Isso não é amigo, não é? Isso não é amizade. Então o Senhor pode arrebentar com este laço e com este jugo nesta noite no nome do Senhor. Isto é escape. Leia comigo. Assim fala o Senhor dos exércitos, todos. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo. Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então, amado, o nosso Deus, Ele promove, Ele nos dá escape quebrando o laço. Seja qual for o tipo de laço, Deus está quebrando nesta noite no nome de Jesus. Aliás, já quebrou em nome de Jesus. Receba esta palavra no nome do Senhor. Uma outra ação divina para consolidar o escape dele nas nossas vidas é justamente nos dando saída na hora mais traumática ou nevrálgica da nossa vida, na hora mais doída, na hora mais atribulada da nossa vida. O escape de Deus é saída. Diga assim, o escape de Deus é saída. Diga. Escape de Deus é saída. Eu me lembro aqui de um texto, não é? Dois textos. Livro de 1 Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, quando Jezabel começou a atacar Elias. A Bíblia diz: e saiu Elias, verso 3, e saiu Elias para Berseba, e foi para o deserto. Veja, amados, que de repente o escape divino pode ser em forma de saída. Na hora da perseguição, na hora da luta, na hora da tribulação, Deus manda você sair. Deus dá uma saída que você vai entender, que é justamente o momento próprio, o momento ideal para você sair daquela situação de tensão e receber a bênção de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Eu quero te falar algo que é da parte de Deus, amado. Se você quer saída ou escape para este quadro de tensão, Deus está mandando te dizer nesta noite: se ausenta um pouco deste ambiente de tensão, este ambiente tensionado. Se ausenta em nome de Jesus, porque quanto mais você resistir, mais tensão haverá. Quanto mais você persistir neste contexto de tensionamento, mais tensão haverá. E sabe qual é o escape divino para a tua vida? E Deus dá vitória? É você se ausentar. Saia deste contexto de tensão e depois o Senhor vai te dar a saída necessária para a solução deste problema. Diz o Senhor dos Exércitos: eu estou profetizando sobre a tua vida nesta noite. Estou profetizando sobre a tua vida nesta noite no nome de Jesus. O primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 3 e o 4, a Bíblia diz que Elias se foi para escapar com vida de Jezabel e foi para o deserto de Berseba. Quem sabe é a hora de você sair da multidão, do meio da multidão e ir para o meio do deserto. Quem sabe sair do meio da multidão e ir para o deserto. É momento de escape, é saída que Deus dá para você entender como é que Deus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a te dizer, se você persistir neste quadro de tensão, ou neste contexto de tensão em que você se encontra, você não encontrará saída, solução, mas se ausentar, ouvir a voz de Deus, se ausentar deste quadro de tensão, Deus vai te dar capacidade de racionamento, de raciocínio, vai te dar sobriedade, equilíbrio, para saber que estratégia utilizar, e o Senhor lá adiante estabelecer a vitória na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Olha, uma coisa que é interessante, ainda neste pensamento, como Deus nos dá o escape dele,
Coríntios capítulo 10, verso 13. Esse texto é lindo. Diz assim: não veio sobre vós. Faça assim com a mão, que eu gosto de ministrar a palavra sobre a sua vida. Olha, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a luta, com a tentação, com a prova, com a enfermidade, com a calúnia, com a perseguição, dará também o escape para que possais suportar, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Esta palavra aqui é escape. No grego chama-se equibasis. Equibasis quer dizer sair para longe. É saída para longe. 1 Coríntios 10, 13. Então veja que o escape divino se constitui também não te fazer permanecer neste contexto de tensão, mas se constitui em te dar orientação para você sair deste quadro de tensão. E a Bíblia diz, é sair para longe. E Deus te dá a vitória na hora dele, no momento dele, a providência chegar. Amém, igreja? Sair para longe, diga, sair para longe, diga. Olha, não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus. Vamos ler o texto, igreja? Está aí na tela agora, juntos, vamos lá. Não veio tentação senão humana, mas fiel, que não vos deixará tentar acima, antes com a tentação, para que a possais suportar. Escape aí, meu amado, é sair para longe. Diga assim, sair para longe, diga. Quem não quer sair para longe da luta, sair para longe da prova, sair para longe da dificuldade? E Deus nos dá nesta noite a orientação. Saia para longe, saia deste quadro, não persista neste quadro. Você tem condição de se ausentar deste contexto de tentação. Saia e Deus vai te dar vitória. Saia para longe, Ele vai te dar vitória. Interessante que o texto fala, com a tentação dará também o escape. Eu quero te dizer uma coisa, em regra, no meio do problema tem a solução, dentro do problema tem a própria solução. Sabia disso, meu amado? No meio do problema tem a própria solução. Receba esta palavra em nome de Jesus. O problema não é insolucionável, o problema não é impossível, ele é solucionável. Nós servimos ao Deus das possibilidades, ao Deus que tem poder para realizar todas as coisas. Amém, igreja? Amém. O escape divino se constitui também em nos dar saída estratégica. Saída estratégica. Você pode dizer, pastor, o senhor está falando em saída para longe. Sim, pode ser, mas pode ser também uma saída estratégica. Me recordo de Jacó, quando indo ao encontro do seu irmão Esaú. A Bíblia diz que Jacó, depois de retornar, capítulo 32 de Gênesis, do verso 6 ao versículo de número 10, nós encontramos Jacó enviando mensageiros a Esaú. Vocês sabem o que é que Jacó fez com Esaú, não é? Sabem o que é que ele fez com Esaú? Aprontou demais. Mas ele passou pela casa de Labão, ele passou por um processo de conversão, de reencontro com Deus. E quando ele estava para se reencontrar com seu irmão Esaú, a Bíblia diz que ele mandou mensageiros e tornaram a Jacó dizendo, primeiro foi a Esaú e voltou para Jacó, fomos a teu irmão Esaú. E também ele vem a encontrar-se, e 400 varões estão com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque,
Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. O menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Eis aqui uma escapatória estratégica, isto é, Deus deu estratégia a Jacó no reencontro com seu irmão Esaú. Deus pode também nesta noite, diante da dificuldade, do problema que enfrentamos, nos dar estratégia para enfrentá-lo. Nós podemos, às vezes, sair para longe do problema, como a palavra assim nos orienta, mas também podemos enfrentar o problema com estratégia não nossa, mas estratégia divina. Quem recebe esta palavra nesta noite, no nome de Jesus? Receba, fica com a mão erguida, meu amado, no nome de Jesus. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar lucidez, Deus vai te dar sobriedade, Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te dar serenidade, Deus vai te dar estratégia para você enfrentar esta luta e receber a vitória no nome poderoso de Jesus. Diz o Senhor dos Exércitos, louvado seja Deus. Isto é escape divino. Você nunca pode, depois de enfrentar um problema e de modo exitoso ter sucesso, você não pode dizer, não, eu fui muito esperto, foi eu que consegui, a minha esperteza é demais, eu tenho muita perspicácia, eu tenho muita velocidade racional, de pensamento. Nunca diga isso. Diga assim, Deus me ajudou, Deus me deu saída, Deus me deu estratégia, o Senhor esteve comigo, era para hoje estar arrasado, mas Deus me preservou, Deus me deu a solução é Ele que dá, o escape é Ele que dá. E eu vou profetizar sobre a tua vida. Se estiver aí, mesmo num quadro complicadíssimo, entenda o que eu vou falar, mesmo estando no meio de Sodoma e Gomorra, e o fogo do juízo de Deus pronto a ser despejado sobre a população para dizimá-la, mesmo nesta situação, se você não quiser sair, não puder sair deste quadro, Deus vai mandar o anjo pegar pela tua mão, e você vai sair deste contexto e cantar o hino da vitória e escapar pela tua vida para o monte, diz o Senhor dos Exércitos, louvado seja Deus. Diga para o seu irmão, se você não estiver vendo o escape, diga assim, se você não estiver vendo o escape, Deus vai mandar um anjo para pegar pela tua mão, amém, igreja? Oh, glória, eu acredito nisso, eu acredito. Não foi assim que aconteceu, pastor Dário, lá em Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que pegou pelo anjo. Quem não queria sair lá de Sodoma e Gomorra? Não é? Quem não queria sair? Tá certo? Deus pegou pelo anjo. A família de Jacó, de Ló, melhor dizendo, pegou pela mão. Deus mandou o anjo pegar pela mão. E foi assim, quer dizer, isso significa intervenção poderosa de Deus numa situação complicada. Deus vai nos dar estratégia. Eu quero aqui profetizar sobre a sua vida. Essa semana você tem negócios a realizar, você tem decisões a tomar. Receba de Deus a estratégia nesta noite, a sabedoria do Pai nesta noite para enfrentar esta dificuldade. A solução já está dada, a solução já está determinada por Ele, já está dada por Ele, a saída Ele já deu. Basta que você e eu tenhamos a iluminação do Espírito para saber a saída. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Eu me lembrei de um texto agora, do livro de Daniel, Daniel 9:23, procure aí, meu filho, me ajude. A Bíblia diz, antes de você orar, Deus já determinou a ordem, saiu a ordem, mesmo antes da oração, mesmo antes de você pedir, mesmo antes de você clamar,
Deus já estava determinando a orientação e a estratégia. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Oh, glória! O banqueiro não vai te deixar confundido, não é? Aliás, repreenda o demônio que está na vida do banqueiro, que ele quer cobrar taxa de juro elevada, quando você está formalizando o empréstimo com ele. Se tem coisa neste mundo que a gente tem que expulsar, é demônio de banqueiro. Amém, igreja? Não é brincadeira. O banqueiro não vai te deixar confundido. O médico não vai dizer que não tem saída para você. Não pode dizer, porque é uma saída dos céus para a tua vida e pode trazer cura à tua vida. Ele pode até dizer: olha, como cientista, como médico, não tenho mais condição de aplicar recursos médicos na tua vida, mas você tem crença, mas você tem fé, acredite neste teu Deus e você vai ver a bênção de Deus, a cura divina ser presente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O teu amigo não vai te deixar confundido, o teu parceiro comercial não vai te confundir, e assim por diante. Receba esta palavra no nome de Jesus, louvado seja Deus. E eu encerro, meus amados. Escape divino também pode ser colocado como sendo uma garantia. Além de Deus falar que o escape é dele, a saída é dele, a estratégia é dele. Quebrar o laço é com Deus. É Deus que quebra o laço. Ele está dizendo que dá garantia, Pastor, onde é que está este verso? Está aqui no verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Diga forte isso, igreja. Diga, o nosso socorro, diga. Está em o nome do Senhor. Sabe o que é que o salmista está dizendo? O meu livramento, a quebra do laço do passarinheiro, a minha saída, a minha estratégia tem garantia. Qual é a garantia? O nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, garantia gloriosa. Diga, a minha garantia, diga, é o nome do Senhor. Olha, a Bíblia diz que fez o céu e a terra. A minha garantia, a nossa garantia do escape é o nome do Senhor. Então, crente, levanta a cabeça em nome de Jesus, encha os pulmões, estufe o peito e saia marchando como soldado de Jeová. Ô, glória! Parece que eu estou pregando aqui em vigília, não é? Oh, glória! Saia marchando. Isto é uma linguagem figurada que quer dizer, receba vitória em nome de Jesus. Nós temos garantia. Eu não estou falando aqui blá, 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 blá. Não é coisa minha. Não é teoria inventada da minha cabeça. Nós somos cristocêntricos, Jesus no centro. Nós somos teocêntrico, é Deus no centro. Nós somos criacionistas, acreditamos que Deus criou, que Deus fez, que Deus faz. Nós não somos criaturas de Deus jogadas ao léu da sorte. Eu sou criatura de Deus e filho de Deus. Ele nos sustenta, nos guarda, nos preserva. Ele nos faz deitar, dormir, descansar, acordar e no outro dia levantar e continuar dando glória para Ele e exaltação para o seu nome. Oh, aleluia! Nós temos garantia. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não vai fracassar em nome de Jesus. Você tem garantia, garantia do nome dele. Você não vai fracassar. Pastor, e se fracassar? Deus vai te levantar lá onde você fracassou. Mas a vitória é certa no nome poderoso de Jesus. Garantia de escape está no nome do Senhor. Amém, igreja? E para encerrar, a palavra diz em Hebreus 2, verso de número 3, e encerro. A Bíblia diz, como escaparemos se não atentarmos para esta tão grande salvação, a qual foi anunciada pelos profetas e foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos se não atentarmos para esta tão grande salvação? E aqui
eu concluo dizendo: o maior escape que Deus dá ao homem chama-se soteria, chama-se salvação na pessoa bendita de Jesus. A salvação é o maior escape para a minha vida. Soteria quer dizer livramento de um perigo ou uma destruição iminente. Isto é salvação. Você foi salvo do perigo que está para acontecer, salvo do inferno que está aí para os perdidos e para os ímpios e para os iníquos e para aqueles que não conhecem a Deus, conforme diz Salmos 9:17. Você foi salvo do domínio do pecado. O pecado hoje não te domina. Você não é dominado pelo mal, pelo pecado, pela treva, nem por uma outra coisa. Você hoje tem salvação, tem liberdade. Como escaparemos nós se não atentarmos? Não é uma salvação qualquer, é uma tão grande salvação. Sabe por que a salvação é grande? Porque o nosso Deus é grande, porque o nosso Jesus é grande, porque o Espírito Santo é grande. É uma salvação grande, porque o meu pecado é grande, mas o perdão de Jesus é maior. O perdão de Jesus é maior. É por isso que temos esta grande escapatória, esta grande salvação. Amém, igreja? Deus te abençoe. Há escape para a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos ao Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Abençoado pela palavra com escape do céu. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar a palavra, profetize a palavra de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo,
serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Quando eu e você tivermos um ouvido desse tamanho para obedecer a voz de Deus, tudo isso vai acontecer conosco. Profetizamos a palavra, nos apropriamos dela. E o texto no verso 7 tem o sentido de que Deus quebra o laço. Ele não apenas livrou você, a tua alma, como um pássaro. A armadilha foi aberta, você escapou. Mas Deus quebrou a armadilha, sabe para quê? Para nunca mais o inimigo usar aquela armadilha, aquele laço de novo contra a sua vida. Não apenas a abertura da armadilha Deus opera, Deus quebra a armadilha também para nunca mais o inimigo colocar-nos em qualquer tipo de escravidão temporal ou circunstancial. Só esse Deus tem poder de trazer rota de fuga para nós nesta noite. Livramento, escape do céu, escapatória divina. Apropriemo-nos desta palavra e vamos dizer que somos bem-aventurados e benditos por causa da garantia do nome. Tem o nome do Senhor na sua vida aí? Tem o nome dele? Então é garantia de escape, é garantia de socorro, é garantia de assistência sobre a tua vida. Vamos declarar: bendito serei na terra, todos juntos declarando. Oh meu amado, esse texto, este hino diz, a letra: por onde você passar, nas nações que você passar. Desculpe usar exemplo pessoal, mas eu estou muito feliz com Jesus. Eu já passei em quase 20 nações, várias nações eu pude passar. E nas nações de contexto muçulmano nas quais eu estive, a reverência daqueles homens, na hora que toca lá o sino, sei lá o que, o som da mesquita, eles se dobram onde eles estiverem. Uma das coisas que me marcou andando por aí é isso, a reverência que eles têm a Allah. E nós, que conhecemos o nome sagrado de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e nós que conhecemos a divindade na pessoa de Jesus, em quem habita a plenitude da divindade, você acha que eu vou ter vergonha de me ajoelhar aqui, no santuário? Tem gente que tem vergonha de se ajoelhar aqui, mas os muçulmanos não têm vergonha de se ajoelhar na rua, no avião, no ônibus, em qualquer lugar. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Não me envergonho, diga assim: não me envergonho, não me envergonho do Evangelho de Deus. Somos benditos do Senhor, sejamos ágeis na obra da evangelização e tenhamos reverência de Deus, quer aqui, quer lá fora. Vamos esboçar adoração ao nosso Deus, que o Espírito do Senhor Jesus nos ajude. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Olha a voz de Deus aqui, olha a voz de Deus aqui, ó. Você sabia que Deus nunca está em silêncio para quem lê a Bíblia? Deus nunca está em silêncio para quem lê a Bíblia. Olha a voz de Deus aqui, ó. Olha a voz de Deus. Vamos ouvir esta voz e obedecê-la e seremos bem-aventurados. Eu quero saber se tem alguém aqui entre nós que quer fazer parte desta família
desta comunidade de fé que tem Jesus como Senhor sobre ela e quer se unir aos bem-aventurados, aos benditos do Senhor. Desculpe usar uma colocação bem contundente, mas é a pura realidade, para o bem da sua alma. Tem coisa que dói mesmo, a verdade dói. O verdadeiro amor às vezes precisa doer, fazer doer. Leonard Ravenhill disse que há mais de 1 milhão de caminhos para o inferno, mas não há apenas um caminho de volta de lá. Há 1 milhão de caminhos para o inferno, mas não há um caminho de volta do inferno. Vamos ter esse senso de condenação e de perdição para que a gente tenha amor pelas almas. Do contrário, isso não seria possível, não será possível. Nós escapamos por causa de uma tão grande salvação na nossa vida. A nossa alma encontrou livramento, perdão, e nós estamos aqui agradecidos ao poderosíssimo Salvador Jesus. Mas eu quero saber se tem alguém aqui que talvez esteja trilhando algum caminho, cujo final, se Jesus não interceptar você na tua história, você vai parar na eternidade sem Deus, no inferno, num lugar onde não haverá retorno. Portanto, eu quero saber se tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo. É uma doutrina forte, não só difícil de aceitar, é difícil de engolir, mas é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Quero saber se há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus e escapar pela tua alma, como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro. Você precisa encontrar o meigo nazareno e ele está aqui, de maneira doce e suave, te chamando por amor e por misericórdia. Alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, pedindo perdão dos seus pecados, abandonando o seu antigo estilo de vida a partir de hoje e assumir um compromisso na aliança do sangue de Jesus e começar uma nova vida com aqueles que trilham a jornada rumo à Nova Jerusalém, a cidade santa e a cidade eterna. Alguém levante uma de suas mãos. Eu quero orar pela tua vida nesta noite e nós vamos, como igreja, abençoar a tua vida orando e clamando. Alguém aqui do meu lado esquerdo que quer entregar a sua vida a Jesus, manifeste-se nesta hora. Do meu lado direito há alguém. Se você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o teu coração, obedeça ao chamado do Senhor. Alguém do meu lado direito, do meu lado esquerdo, há alguém que quer retornar à casa do Pai, reconciliar-se no seio da comunhão dos salvos e dos santos na pessoa de Jesus Cristo. Levante uma de suas mãos também, nós queremos orar pela tua vida. Agora não seria a hora de você ficar olhando para o lado, seria a hora de você orar, de você interceder. Mas nós não temos o costume de insistir, porque quem opera esta obra é o Espírito Santo de Deus. Mas não me desonera da responsabilidade de orar, de ficar em espírito, intercedendo, para que Jesus opere no coração de alguma vida aqui entre nós. Pela última vez, alguém entregar-se a Jesus Cristo, decidir-se por Cristo nesta hora, ao ouvir esta palavra. Ok, Deus abençoe a todos. Onde estão todos os salvos, façam assim, todos os salvos em Jesus. Quem tem convicção da salvação, quem tem consciência plena da salvação, com as mãos erguidas, aplauda a videira verdadeira que é Jesus e dê a Ele o melhor glória que você já deu na tua vida. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com esta igreja, com ela permaneça para todo sempre. Vamos todos dizer amém. Glória a Deus. Aleluia. Ana, companheira. Deus abençoe. Maravilha. Amém.
senhor pastor, boa semana. Boa semana. Senhor pastor Dário, boa semana. Trabalho feito, né? Boa semana. Paz do Senhor. Boa semana. É, o 28 é. Não quebrou, pelo jeito. Pelo contrário. Quando a gente vê o contexto, quando esse dólar não perfeito, não, mas é importante. Pela hermenêuticazinha, tem que priorizar pela boa interpretação, observação. É que sabe o que é isso? Às vezes a gente fica acabando nas concordâncias e não lê o contexto. É difícil, Igor, é difícil. Ajuda muito. Armazena. Às vezes, Fernando, a capacidade de puxar da mente